E já chorei de alegria aqui, porque encontrar meus irmãos, meus amigos aqui cantando louvores tão ousadamente, não é? E eu estou, de fato, muito agradecido a Deus por esta rica oportunidade. Sou agradecido também ao pastor Antônio José pelas boas palavras. E para mim esta oportunidade é tão importante. Eu fui dizer uma palavra de Deus de São Benedito ontem, viu, Salim? Depois de ti. E voltei na mesma pisada, porque sabia que precisava estar aqui hoje, né? Tinha que dormir um pouco para poder abrir os olhos aqui e estar aqui para dizer uma palavra de Deus aos meus irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos pensar na palavra de Deus, capítulo 9 do livro dos Provérbios, e o verso de número 1. Aguardando que todos possam localizar o texto, Provérbios 9 e 1. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Ok. Então nós vamos pensar nesta casa e nestas colunas que foram lavradas. A casa foi edificada e suas 7 colunas foram lavradas. Mas, gente, vamos entender que cada um de nós tem a missão de construir 3 casas. Meu amigo Adaías precisa construir 3 casas. Salim, eu também. Enfim, cada um de nós tem a missão da parte de Deus, a responsabilidade da parte de Deus de construir 3 casas. E vamos pensar e vamos entender. Você precisa construir a sua casa, sua vida pessoal com Deus, a sua casa espiritual. Entendemos que quando o Senhor Jesus propõe a parábola dos 2 fundamentos, ele está falando exatamente da nossa casa pessoal, nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. E ele nos ensina de tal modo que nos dá a garantia que, se fizermos como ele recomenda, nós seremos inabaláveis, seremos irremovíveis. A tempestade vem e vai, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Glórias ao nome do Senhor. De fato, a minha vida pessoal precisa estar edificada conforme Deus. Preciso também construir a minha casa família, a minha casa lar. Eu tenho esta missão também da parte de Deus de edificar a minha casa família. Eu preciso sim edificar meus filhos, a minha esposa e, enfim, aquilo que é o meu lar, que é a minha família, precisa ser edificada. E é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós edificar o seu lar, edificar sua família. É também responsabilidade nossa edificar a igreja de Deus. E a igreja de Deus também precisa ser muito bem edificada, até porque ela é a coluna e a firmeza da verdade. E não é possível se trabalhar relaxadamente nesta construção. A Bíblia Sagrada nos informa que Deus constituiu apóstolos, constituiu evangelistas, constituiu profetas, constituiu pastores e mestres. Com que finalidade? Conduzir a igreja a um aperfeiçoamento, ao aperfeiçoamento do serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja do Senhor já não seja como meninos levados em roda por quaisquer ventos de doutrina. Então vamos entender que a responsabilidade da edificação da igreja não é somente do pastor, não é somente daqueles que exercem liderança, a própria igreja. A Bíblia está dizendo, palavra de Paulo aos irmãos Efésios, esses ministros conduzem a igreja ao aperfeiçoamento do serviço. E o resultado do serviço é exatamente a edificação do corpo de Cristo, a igreja
do Senhor Jesus. Amados, então, nós temos 3 casas a serem edificadas. Eu preciso construir 3 casas. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós precisa edificar 3 casas. Mas vamos entender que a palavra de Deus, ela está propondo que estas casas sejam edificadas com sabedoria. Com sabedoria. Não só pelo texto que acabamos de ler, são tantos outros. Por exemplo, capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Outra vez, a sabedoria absolutamente necessária para esta finalidade, a finalidade da edificação. Capítulo 10 de Eclesiastes nos diz que assim como a mosca morta faz inalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é um pouco de astutícia para um homem famoso em sabedoria e honra. Então, a sabedoria precisa estar presente em nossas vidas para que a astutícia, ela seja de fato tirada para longe de nós, porque nós não podemos nos embaraçar com aquilo que Tiago chama de humano, irracional e diabólico. Estas coisas precisam estar, de fato, bem distantes de nós. Vamos lembrar também, meus amados, que a sabedoria divina não deve ser confundida com a esperteza humana. A esperteza humana é um problema. E nós temos visto, temos escutado pessoas que até se gloriam, se vangloriam de determinados artifícios. Eu já ouvi um obreiro bastante graduado dizendo assim: eu sei dar nó em pingos d'água. E aí o outro diz: isso é nada, eu sei ensinar rato subir em garrafa. Aí o outro diz assim: isso ainda é pouco, eu sei fazer o rato subir em garrafa, ainda é de costas. Quer dizer, é uma troca de informações e uma exibição do quê? Da capacidade de enganar os outros, da capacidade de tirar proveito em situações, tá certo? E uma situação de ludíbrio, de engano. E isso existe no mundo de forma muito abundante. E às vezes alcança também o coração de servos de Deus, às vezes até gente do ministério, gente graduada, que se deixa enganar por estes artifícios e passa a ser uma pessoa que merece determinadas advertências em torno de si. Por exemplo, a pessoa olha e diz assim: olha, tu tem cuidado com fulano de tal, que ele é sabido. Tem cuidado com fulano de tal, que ele é sabido, quer dizer, ele pode te passar a perna, ele pode te enganar. Esta é a sabedoria que se caracteriza por sabedoria humana, sabedoria irracional e sabedoria diabólica. Afinal, o diabo é o mestre do ludíbrio, do engano. Mas isso deve estar bem longe de nós. Quem concorda diz amém. Glórias ao Senhor. Mas, gente, pensando ainda, estamos fazendo aqui uma introdução, vamos já pensar nas colunas da sabedoria. Mas vamos lembrar que as construções, elas precisam ser feitas, elas precisam ser edificadas com o material verdadeiro, genuíno, legítimo, fornecido pelo céu. Glórias ao nome do Senhor. Pastor, e se a construção não for feita assim? Deus disse que vai derrubar. Ele disse: eu vou derrubar toda construção feita com material falsificado. Vamos conferir? Exatamente Ezequiel capítulo 13. E o verso 11 diz assim: dize aos que rebocam de cal não adubado, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, então vos dirão: onde está o reboco de que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso
fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva da minha indignação para a consumir, e derribarei parede que rebocastes de cal não adubado, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de cal não adubado, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Ok, não só a construção, mas os construtores também serão extintos. Ok, e um edifica, porque um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubado. Gente, tem muita gente edificando na areia, e tem muita gente edificando com lodo, e edificando com cal não adubado. Ok? Então estas construções, elas não vão prevalecer, até porque Deus está contra isso. Ele mesmo vai derrubar, diz o Senhor, eu vou derrubar toda construção feita com lodo, feita com material não adubado. Então, o material da nossa construção é um material que vem do céu. O material da nossa construção não é vendido nas lojas do ramo de material de construção das coisas aqui deste mundo. Não se compra, não se vende este material. Ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, não duvidando, e o Senhor vai lhe conceder, e vai conceder liberalmente, e não vai lançar em rosto. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então eu não posso construir com lodo, eu não posso construir com argamassa falsificada ou com cal não adubado. Eu tenho que construir com o material que vem do céu. E qual é o material que vem do céu? É a sabedoria. A sabedoria é absolutamente necessária para a construção da minha vida pessoal, para a construção da minha família e para a construção da igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Bom, gente, temos aqui uma introdução. Vamos agora buscar as colunas. Vamos buscar as colunas. Vamos para o livro de Tiago, no capítulo de número 3, e vamos conferir a orientação que o apóstolo do Senhor nos traz acerca da sabedoria. Tiago, capítulo 3, vamos ver a partir do verso de número 17. Mas vejamos o verso 13, que ele faz uma linda introdução e já nos apresenta a primeira coluna com toda certeza. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão. Vamos entender que a mansidão, de fato, é uma grande virtude. E esta grande virtude, ela mereceu e continua merecendo até a bem-aventurança anunciada por Cristo. Ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bendito é o nome do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo mansidão de sabedoria. Vamos então entender que eu devo reagir com mansidão, não porque esteja com medo de quem me afrontou, porque vocês nunca me viram zangado. Meu amigo Salim, nós nos conhecemos desde a década de 80, nunca ele me viu zangado, mas eu também sei ser atrevido, viu, Salim? Se eu quiser usar da estupidez e do atrevimento, é só dar lugar à carne. Eu sei fazer. Qualquer um de nós sabe ser atrevido, sabe desafiar. Pode até não saber bater, pode até não resistir pancada, mas se a gente quiser,
dá lugar à carne e sabe ser atrevido. Eu sei ser atrevido. Mas eu não sou por quê? Não desenvolvo este sentimento carnal por quê? Primeiro, porque Jesus me converteu e a operação do erro saiu de dentro de mim. E veio habitar em mim o Espírito Santo. E é o Espírito da obediência. E o Espírito Santo, ele produz a virtude chamada, uma virtude chamada de mansidão. Vocês se lembram muito bem, está na Bíblia, que é o fruto do Espírito, que é amor, que é paz e que é alegria, é também mansidão, é também bondade e longanimidade e benignidade, é autocontrole também e é fidelidade. Glórias ao nome do Senhor. É mansidão, mansidão de sabedoria. Então eu devo ter o autocontrole porque sou sábio. Não é com medo do seu desafeto, não é com medo de quem lhe afrontou que você vai ter que reagir com paciência. É porque o Espírito de Deus habita em você e lhe deu um coração longânimo, dando a capacidade para suportar as afrontas. Eu fico preocupado quando escuto um obreiro do Senhor dizendo assim: eu sou daqueles que não levam desaforo para casa. Isso me preocupa, porque isso nos dá um entendimento carnal. Tá certo? Você está dizendo que tem uma disposição de reagir sem a mansidão. Você está dizendo que é capaz de reagir na carne. E isso não deve operar em nossas vidas, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o Senhor diz: minha é a vingança. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Então, eu tenho que reagir com mansidão, porque a sabedoria divina está na minha vida, e a Bíblia diz que mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. Quem pode dizer amém? Então digam comigo: mais vale a sabedoria do que as armas de guerra. Outro dia eu estava numa reunião e alguns companheiros falaram tanto de guerra, e eu lembrei um fato histórico. Ora, o Egito e outros países árabes somados tentaram tantas vezes retomar a península do Sinai, que estava sob o domínio de Israel, perderam uma quantidade enorme de aviões, de tanques de guerra e de homens e tudo, e nunca conseguiram. Mas houve um tratado de paz. Aí Anuassadá e Menarrabeg se cumprimentaram, trocaram um beijo na testa, e a península foi devolvida para o Egito. Não foi possível tomar através dos tanques, através da artilharia pesada, não foi preciso tomar através dos mísseis, mas se tomou através da amizade, da paz. Só um beijo na testa. Anuassadá e Menarrabeg, e a península foi devolvida. Aí um colega se entusiasmou e disse: mas está aqui na Bíblia, Israel, para ter paz tu tem que fazer guerra. Eu disse: meu amigo velho, Israel tinha uma missão diferente. A missão de Israel incluía a conquista de territórios, a derrota de impérios, de reis, e a implantação de um reino humano. A igreja não tem essa missão. A igreja não tem que tomar território, não tem que derribar reino, não tem que estabelecer reino material. Por esta causa, Jesus chegou e não repetiu aquelas ordens de Deus aos patriarcas de fazer guerra. Jesus chegou e disse o contrário: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí Paulo chega e diz: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra, falando fácil e direto, a nossa guerra é contra o diabo. Contra o diabo e a turma dele. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos entendem, dizem amém. Os irmãos recebem esta palavra e digam graças a Deus.
Então vamos viver na sabedoria, edificando as nossas casas. Mas, gente, vamos prosseguir, vamos ver aqui uma segunda coluna, no verso 17. No verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, incluindo a mansidão que está no verso 13. Então já não vamos dizer aqui que exatamente está aqui em primeiro lugar, mas vamos colocar aqui em segundo. Isso não quer dizer que é menos ou mais importante. Tem um grau de importância muito elevado. Vamos pensar. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela está operando na mansidão e ela é pura. Vamos entender. Gente, isso aqui é importante demais. Esta pureza aqui diz respeito à ausência da sujidade, à ausência da malícia. Quer dizer que a sabedoria divina, ela age sem más intenções. Ela age na pureza. Porque é possível sim fazer coisas boas com motivos errados. Isso está presente na Bíblia. O ensinamento está na Bíblia. Os exemplos estão na Bíblia. É possível se fazer o bem com más intenções. Por exemplo, quando Judas reclama do unguento que foi derramado sobre a cabeça de Cristo, dizendo: por que não se vende e não se ajuda os pobres? Discurso lindo, hein? Em defesa dos pobres. Pareceu uma coisa muito boa, mas João resolveu contar a verdadeira história. João disse, ele dizia isso não porque se preocupasse realmente com os pobres, mas porque ele era ladrão e tirava aquilo que se colocava na bolsa. Então, ele fez um discurso bonito com um interesse errado. Vamos ver outro exemplo. Merodach Baladã, o chefe da diplomacia do governo da Babilônia. Ele recomendou, determinou que um grupo interessante de diplomatas fizesse uma longa viagem. Gente, da Babilônia lá para Jerusalém, de Jerusalém para Bagdá, centenas de quilômetros, não é? Eles foram até lá fazer uma coisa boa com motivos errados. O que eles foram fazer? Eles levaram uma linda mensagem do Império Babilônico para o rei Ezequias, que havia sido curado. Levaram presentes valiosos e aquela presença de diplomatas, homens especializados na arte da conversa, não é? Todo mundo bem apresentado, todo mundo bem habilitado para se apresentar ao rei e desenvolver uma boa conversa, levar as congratulações. Gente, foi festa. O rei Ezequias recebeu aquela caravana de diplomatas, recebeu a mensagem do imperador, recebeu todas as congratulações, recebeu um prêmio valiosíssimo. Então aqueles homens foram ali fazer uma coisa boa, mas o motivo era errado. O que eles queriam realmente? Queriam fazer a espionagem, para depois o exército babilônico vir e destruir Jerusalém e levar todas as riquezas, inclusive os príncipes. É tanto que quando a caravana de diplomatas vai se retirando, o profeta de Deus chega, Isaías chega e diz: Ezequias, o que esses homens vieram fazer? Ô homem de Deus, olha aqui o presentão que o imperador babilônico mandou. Olha aqui a mensagem de congratulação. Ele está se alegrando pela minha cura. O milagre foi grande mesmo, profeta de Deus. Mas o que foi que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Tudo? Como assim? Mostrei os tesouros da casa de Deus, mostrei os tesouros da casa do rei, mostrei as armas de guerra, mostrei tudo. Nada ficou sem que eles vissem. Aí o profeta se capacitou e disse: assim diz o Senhor. Dias virão em que eles voltarão aqui e levarão as armas, levarão a riqueza, levarão até os teus príncipes, os teus filhos. Está vendo aí? Uma caravana de diplomatas fazendo algo bom com motivos errados. Então a sabedoria divina, ela não age assim. A sabedoria divina, ela faz o que é certo com motivos certos. Mas é tão comum
se fazer algo bom para enganar, que hoje, meu amigo pastor Antônio José, quando se faz uma coisa boa, a gente está sob investigação. Qual é a dele mesmo? O que ele quer mesmo com esse negócio aí? Qual é a intenção dele? Será que não existe aí algo e tal? Quer dizer, a gente faz o bem e já está sob suspeita. Está sob suspeita, porque se tornou comum se fazer o bem com motivos errados. O Senhor nos guarde. A sabedoria divina, ela é pura. Ela faz o bem pelo bem. Ela faz o bem para edificar. Ela faz o bem para abençoar. Ela faz o bem para glorificar o nome do nosso grande Deus, que é a fonte da bondade. Poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos então prosseguir. E Tiago diz que a sabedoria que vem do alto, ela também é pacífica. A pacificação. Aqui também valeu a bem-aventurança pronunciada por Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, gente, o tamanho da honra é a maior que pode se conceder a um ser humano. Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos pensar que para exercer a pacificação, eu preciso ter um coração pacífico. É aí onde se aplica a palavra dita aqui por Tiago. A sabedoria divina, ela é pacífica. Eu preciso ter um coração pacífico para poder exercitar a pacificação. Porque há um adágio muito popular que diz: não se apaga fogo com gasolina. É muito verdadeiro. Não se pode acalmar ânimos aos gritos. Tá certo? E a Bíblia diz: se você espremer leite, você vai produzir queijo. Se você espremer o nariz, vai sair sangue. E se você espremer a ira, vai sair contenda. Então eu preciso realmente ter um coração pacificado, um coração pacífico. Porque eu preciso viver isso para poder transmitir isso. A gente não pode transmitir o que não tem. E se tentar é hipocrisia, não é? É hipocrisia. Então eu preciso ter um coração em paz para poder transmitir a paz. Dentro do avião, meus amigos todos sabem disso, né? Aquelas instruções quando a nave vai decolar, aquela informação de que em caso de despressurização vão cair automaticamente aquelas máscaras. E então você pega aquilo e ajusta na boca, no nariz e aqui por trás na nuca, não é? E aí tem a observação. Primeiro você faz em você, para depois socorrer a criança que estiver do seu lado, ou um idoso. Quer dizer, você precisa viver para poder garantir a vida para os outros. Você não pode arriscar ajudar os outros a viver se você não está vivendo, tá certo? Então é preciso respirar de verdade a pacificação para poder fazer que os outros sejam pacificados. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Porque parece até, dentro de uma visão um tanto lógica, primeiro vamos colocar a máscara aqui na criancinha, para depois colocar a minha. Muito indefesa e tal, mas não, a orientação é assim: coloca primeiro a sua, para garantir que você vai estar vivo, para poder colocar a máscara do oxigênio da pessoa que tiver do seu lado. Glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos respirar o oxigênio da paz, da pacificação, para que a gente possa fazer que os outros também respirem. Se a gente quiser fazer isso sem ter um coração pacificado, a gente está sendo hipócrita, e isso não agrada a Deus. É preciso consertar o nosso coração para depois consertar o coração dos outros. Meus amigos entendem? Digam amém. Meus amigos recebem, digam amém. Glórias ao nome do Senhor. Meus amigos, isso aqui é coisa de Deus. É tão real, é tão verdadeiro, que quando Pedro, vamos dizer mais uma palavra aqui no assunto para a gente passar adiante. Quando Pedro exorta os casais, olha aqui, ele começa exortando as mulheres,
no capítulo 3 da primeira epístola universal de Pedro, olha o que ele diz aqui no verso 3 e no verso 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas deve ser o quê? Porém, o homem encoberto no coração, olha aqui, gente, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. O incorruptível traje de um espírito manso e quieto diante de Deus. Então, é uma riqueza, é um traje incorruptível e é agradável, precioso diante de Deus. Já pensou você cultivar no seu coração uma virtude que Deus a considera preciosa, gente? Você vai estar agradando a Deus de verdade. Precioso é para Deus um coração manso e quieto, um coração pacificado. É o incorruptível traje de um espírito manso e quieto, quietude na alma, coração, alma pacificados, agradáveis a Deus, incorruptíveis. Assim a gente edifica a nós mesmos, nossa família e a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos então voltar ao texto de Tiago e vamos ver aqui em quarto lugar que a sabedoria divina, que se manifesta na mansidão de sabedoria, que se manifesta na pureza, que se manifesta na moderação, aliás, que se manifesta na pacificação, ela também é moderada. A moderação aparece também como fruto do Espírito, como sendo temperança, domínio próprio, autocontrole. E se a gente observa as cartas do apóstolo Paulo, ele recomenda esta grande virtude para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para as senhoras idosas, para as senhoras jovens, para os senhores idosos, para mancebos e donzelas. Quer dizer, recomenda para todos. Então, é uma virtude vital. É uma virtude indispensável. É uma virtude absolutamente necessária. É uma coluna da sabedoria. Moderação. E como é que funciona? Se no sentido prático, vou dizer aqui do jeito que eu sei dizer. Se você tem a operação do Espírito Santo na sua vida, que produz a moderação, você é uma pessoa capacitada para parar e pensar nas consequências de seus atos, enquanto eles ainda são pensamentos. Pessoal, isso é importante demais. Normalmente as pessoas que erram, quando trazem o lamento de seus erros, dizem assim: mas eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Por que que eu não pensei? Por que que eu não avaliei? Então, deixa eu dizer, você é bem-aventurado se você puder parar e pensar no que você pensa em fazer e em suas consequências, antes que o seu pensamento se materialize. Porque tudo que hoje é fato, um dia foi pensamento. Bom ou mal, um dia foi pensamento. E se você é capaz de parar e pensar, você pode abortar este pensamento maligno. E já foi dito que não se pode impedir que o pássaro passe voando sobre a nossa cabeça. É verdade. Um pensamento mau pode nos pegar de repente. Agora, é plenamente possível impedir que este pássaro faça ninho. É outra coisa. Passar voando sobre a cabeça é uma coisa. Parar e fazer a trança do bentevi na crina do cavalo é outra coisa. Bem diferente. Bem diferente. E tratando-se da nossa mente, Paulo nos recomenda que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E assim nós vamos descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Escrevendo aos Colossenses, ele recomenda pensar nas coisas que são de cima. É um modo de ocupar a nossa mente com o que é do céu, para que aquilo que é do inferno não tenha espaço. Deus me deu ultimamente uma mensagem, essa fica para outra vez. Guardando as portas e as janelas do coração. Porque nós estamos vivendo, pessoal, numa época complicada. Lá no Éden, a serpente teve que dar um jeito de conduzir Eva até debaixo da árvore para ela olhar os frutos, não é? Sansão saiu de cidade em cidade para olhar, com um olhar lascivo e cobiçar as mulheres. Mas agora você tem um mundo globalizado na palma da sua mão. Globalizado, corrompido, corruptor, na palma da sua mão, desse tamanho ou menor. No seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, na sua sala de estar. Você tem um mundo de perversão na sua mão. E se não tiver uma força divina para nos dar capacidade para reagir, nós vamos navegar nesta lama. Porque não tem nada externo que nos faça estar livre disso. Para nos guardar disso, tem que ter alguma coisa agindo e reagindo dentro de nós. Isso pode ser chamado também de autocontrole, de moderação, na capacidade de pensar, na consequência de nossos atos, enquanto eles ainda são pensamentos, para que possamos abortar tudo que é mal e possamos praticar aquilo que é bom, que edifica, que glorifica, que exalta também o nome do Senhor nosso Deus. Li há algum tempo, não lembro o autor. Certamente muitos de vocês vão saber identificar. Mas o pensador escreveu o seguinte: se você cultiva um pensamento, você vai colher um ato. Você cultiva um ato, vai colher um hábito. Cultiva o hábito, você vai colher um caráter. Você cultiva um caráter, você vai colher um destino. Então o pensamento é bom, a origem de tudo está no pensamento. É bom, o teu destino é de paz. Você partiu de um pensamento mau, o teu destino também será mau. Então vamos encher a nossa mente com o que é santo, com o que é de Deus, com o que é do céu. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Você crê nisso? Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor e viva para a glória de Deus. Então a moderação também é uma coluna da sabedoria. Vamos ver aqui uma quinta coluna, e esta quinta coluna é que a sabedoria divina é tratável. Tratável. Pedro apresenta um negócio mais refinado. Ele diz assim, que você precisa ser afável. Quer dizer, tratável, afável, tem mais. Paulo, ele também dá uma desenvolvida aqui e apresenta um negócio bem refinado, viu, Salim? Ele diz assim, que nós precisamos e devemos estar cheios de entranháveis afetos, de misericórdias e compaixões. Muito lindo, não é, gente? Eu lhe convido a dizer comigo: entranháveis afetos, de misericórdias e compaixões. Então digam comigo: é muito amor. Então isso é fundamental para os nossos relacionamentos, na nossa família, na igreja de Deus e com o nosso Deus também, porque não se pode se apresentar a Deus com exaltação ou com arrogância, não é, gente? Às vezes não somos assim.
Às vezes somos estúpidos, somos ríspidos. Eu vou contar aqui um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Não é mágoa, não é tristeza. É só para dar um exemplo de como as coisas podem acontecer. Há 32 anos passados, aliás, um pouco mais, quase 34, meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava na igreja da Verdes-Mares, meu amigo pastor Messias conhece muito, e os senhores, quase todos. Eu estava sentado no dia do culto da Santa Ceia. Eu era diácono ali, pastor Antônio José. Estava lá sentado, com vontade de ter uma oportunidade para dar lugar. Glórias a Deus. Aí tinha um obreiro sentado perto de mim. Aqui estava o supervisor, Antônio Rodrigues Sobrinho. Aí, lá numa certa altura, eu quis amaciar a garganta, porque se eu tiver a oportunidade, eu vou dar uns gritos bons. Peguei aqui uma balazinha de... um pipezinho, é o velho pipe, né? Tem aqui, né? Por uma questão de educação, para ser tratável, eu peguei uma segunda, dei para o meu vizinho aqui. Sabe o que ele disse? Primeiro, ele fechou a carranca. Baixou um pouco assim a cabeça para a voz sair mais grave. Ele disse, quem tem fome, come em casa. Ele tinha muito como resolver essa questão. Ele podia ter recebido, ter feito uso. Se achasse que não era conveniente, colocava no bolso. No caminho dava para alguém, ou fazia uso, jogava fora. Ele tinha muito como se sair desse negócio. Ou então, lembra muito bem aqui meu amigo Antônio Carlos, podia dizer, ô Joãozinho, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe. Olha aí como tinha ficado feliz. Mas ele escolheu o caminho pior. Aí o pastor Simão diz assim, meu filho, tem irmãos que usam a Bíblia para bater nos outros. E é pura verdade. Às vezes a gente usa a Bíblia com a intenção de ofender. Que o Senhor nos guarde. Porque a nossa sociabilidade, ela tem que ultrapassar, tem que transcender as regras da sociologia e de tudo que é ciência humana. Porque a nossa sociabilidade, a nossa fraternidade, ela se fundamenta no amor de Deus, que o Espírito do Senhor derramou no meu coração e no seu coração. Então não podemos estar predispostos a ofender a ninguém, temos que ser longantes, temos que ser benignos. E na hora que alguém nos ofende, olha aí pessoal, aí a gente tem que perdoar porque somos longânimos. Então Deus nos deu tudo. E por dizer o Senhor nos deu tudo, não são palavras minhas. São palavras minhas, é Pedro que diz, o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, porque Ele nos fez escapar da corrupção que destrói no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Falando fácil aqui, bem cearense, meu amigo Sali, Deus tirou o diabo de dentro de nós e colocou o Espírito Santo. Então, nos deu tudo o que diz respeito, tudo o que é necessário para uma vida santa. Amém, pessoal? Você crê nessa verdade? Coloca o teu indicador para o céu e diz, o Senhor nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa, porque Ele tirou o maligno de dentro de nós e nos fez participantes da sua natureza, natureza divina, natureza de Deus. Então o mal não deve ter lugar dentro de nós, porque o Senhor nos fez participantes da natureza divina. Aleluia, poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. Glória. Vamos prosseguir, vamos ver aqui mais uma coluna que Tiago nos apresenta.
é também coluna da sabedoria, com toda certeza. A misericórdia. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Então, misericórdia abundante, não é, gente? Nós estamos aqui no lugar de misericórdia, né? Eu cheguei aqui, me alegrei, mas aí olhei, quer dizer, tanta gente instruída, tanta gente. Aqui é o lugar do ensino, né? E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser aqui? Mas eu me consolei, é lugar de misericórdia também. É de misericórdia também. Mas, gente, a misericórdia também nos dá a bem-aventurança. É Cristo que nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E como não exercitar a misericórdia, se nós somos fruto da misericórdia? Nenhum de nós é o que é sem a misericórdia de Deus. Nenhum de nós será o que seremos se não for a misericórdia de Deus. Nós somos dependentes da misericórdia. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e interessante, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala dos dons espirituais, fala de dons espirituais. Escrevendo aos Efésios, ele fala de dons ministeriais. Escrevendo aos Romanos, ele faz uma mistura de dons. Capítulo 12. Aí ele vai. Aí ele diz assim, o que preside, faça com cuidado. O que reparte, faça com liberalidade. O que profetiza, faça segundo a medida da fé. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Glórias a Deus. Então, amados, a misericórdia, ela deve estar presente em nós. Primeiro, porque nós somos frutos da misericórdia. Somos produto da misericórdia. Segundo, como somos consequência da misericórdia de Deus, o Espírito Santo que habita em nós é compassivo, é misericordioso, e Ele quer que nós possamos dar a Ele, vamos usar uma linguagem bem nossa, é preciso dar lugar para o Espírito Santo operar a misericórdia no nosso ser. É fruto do Espírito também, sem dúvida alguma. Embora que Paulo não tenha citado diretamente a misericórdia, mas não temos dúvida, ela é operada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Glórias ao nome do Senhor. Então é preciso dar lugar para que possamos, amados, nos compadecer uns dos outros. Esse tema é muito daqui, esse tema é muito desta casa, é muito deste altar, porque aqui é um lugar de restauração, de misericórdia e de ensino. Porque se não tiver misericórdia, não tem restauração, né, gente? Não tem restauração. Mas aqui tem, digam comigo, aqui tem restauração, misericórdia e ensino. Glórias ao nome do Senhor. Então recebe aí mais uma porção do ensinamento da palavra de Deus. Vamos então continuar conferindo e vamos ver aqui mais uma orientação do apóstolo, certamente também é coluna da sabedoria. Gente, estamos falando da sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, que é absolutamente necessária para a construção das nossas casas. Tua casa pessoal com Deus, a tua família e a igreja de Deus. Sem esse material aqui, você vai construir com lodo e o Senhor vai derribar, o Senhor disse e Ezequiel escreveu. Então, a sabedoria que vem do alto, que é manifesta na mansidão de sabedoria, que é pura, que é pacífica, que é moderada, que é tratável, que é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é sem parcialidade, ela não é parcimoniosa, ela não é uma particularidade, ela é ampla,
ela é abundante, ela é divina. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aí ela não faz acepção de pessoas. Aí ela trata de modo imparcial. Gente, isso é fundamental para os nossos relacionamentos. A imparcialidade. Para dentro do nosso lar. E no nosso relacionamento com a igreja de Deus. Glórias ao Senhor. Sem dúvida alguma. Esta também é uma coluna da sabedoria que precisa estar lavrada no nosso viver. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Gente, aqui temos ainda mais uma palavra que desejo ainda dizer, acrescentando aqui um entendimento. A sabedoria que vem do alto, ela também é sem hipocrisia. Quer dizer, ela não é falsa. Pessoal, ela não é falsa. Os senhores sabem muito bem que os fariseus, que estavam no comando do culto judaísta em Jerusalém, eram homens de muitas habilidades e quase que perfeitos nas formalidades e muito bem apresentados. E Jesus os reprovou durante todo o seu ministério. E o pior problema deles que Jesus apontou foi a falsidade. Porque Deus não se engana. Deus não se deixa escarnecer. E, portanto, a sabedoria divina nos ensina e nos dá capacidade para que sejamos pessoas sinceras, verdadeiras. Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí a gente entende que o fermento dos fariseus é a falsidade, dos saduceus é a incredulidade. O Senhor mandou que nos guardássemos destas coisas. Coisa triste é saber que uma pessoa é falsa. Saber que um obreiro é falso. Saber que é uma pessoa fingida, hipócrita. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, se houver falsidade em você, joga isso fora em nome de Jesus. A sabedoria divina garante te dar um coração sincero. A sabedoria divina não só garante, não só exige, mas garante. Aleluia! Aleluia! Porque Deus não apenas exige, Ele garante. Aí Paulo diz assim, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Olha aí a propiciação. Olha aí a solução, olha aí a ajuda, olha aí. Ele exige de nós um coração sincero. E para isso Cristo já derramou o seu sangue para nos purificar e nos regenerar completamente. Amados, nós vamos concluir agora pensando aqui no seguinte, rapidamente, 5 minutinhos, lembrando aqui. Coluna tem que estar firmada em um fundamento, não é? Coluna por si só não vai oferecer resistência. É preciso que haja uma base, uma pilastra, um radiel, uma coisa bem ampla para dar sustentação. Então vamos ver qual é a virtude que dá sustentação a todas estas virtudes aqui apresentadas por Tiago. O temor do Senhor. Falando de sabedoria no Velho Testamento, no livro dos Provérbios, no livro de Eclesiastes, nos Salmos, em Jó, voltando ao Pentateuco, no Pentateuco o temor do Senhor é o grande motivo das maravilhas e do ensinamento. Deus faz grandes coisas e ensina grandes verdades, dizendo assim, para que vejam, para que ouçam e temam ao meu grande nome, porque eu sou o Senhor.
Aí nós vamos ver nos livros poéticos as declarações constantes. O temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é, sim, o dever de todos os homens. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é a inteligência. Aí no capítulo 28 de Jó, o autor vai fazer uma inquirição para descobrir onde está a sabedoria. E ele começa a perguntar, onde está a sabedoria? Aí ele começa a responder, ora, a morte e o inferno disseram assim, ela não está aqui. Nós ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, mas ela não está em nós. Aí ele faz uma analogia, na profundeza da terra existem minérios, lá se pode extrair a prata, o ouro e muitas pedras preciosas, mas a sabedoria não está lá. Ele continua, lá no final ele diz assim, mas Deus entende o seu caminho e conhece o seu lugar, porque ele deu peso ao vento. Ele criou uma lei para os relâmpagos, um caminho para a chuva e para os trovões. E também criou um caminho para o homem, dizendo assim, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é a inteligência. Mais 2 minutos, a gente chega no Novo Testamento. Aí vamos encontrar Lucas fazendo o seguinte registro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. Olha aí, pessoal. Os cristãos primitivos todos eram tementes a Deus. Mais adiante, capítulo 9, verso 31. E assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor, eram consoladas pelo Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como era isso? Andavam no temor do Senhor, em toda a alma havia temor. Aí eu entendi, e vou dizer aqui de um jeito que eu sei dizer. Eu entendi o seguinte, meu amigo Antônio Carlos. Isso quer dizer que todo crente da igreja primitiva procurava descobrir todos os dias o que fazer para ser mais santo. Amanhecia o dia, meu Deus, como é que eu faço para te agradar mais? Como é que eu faço para ser mais santo? A lei divina escrita na tábua do coração. O desejo de uma vida piedosa, de uma vida santa. Será que Lucas escreveria isso se vivesse hoje? Não, que ele não é doido. Eu acredito que ele não era doido. Então ele ia escrever um negócio mais ou menos. Não dava para dizer. Em toda alma existe temor. Estou encerrando, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Pergunto quem foi que entendeu, eu me esforcei para explicar. Quem foi que entendeu essa mensagem? Quem é que crê, quem é que sabe que Deus falou conosco nesta manhã? E quem é que recebe? Glórias a Deus. Nós vamos fazer uma oração. E eu vou fazer um negócio aqui meio ousado. Me perdoe, mas ele é meu amigo, me dê a mão aqui. Ok, é meu amigo. É bom ter amigo assim. Meu amigo, Messias, eu não posso dar a mão, segura aqui no meu braço. Vamos dar as mãos aí, meus amigos. Vamos orar juntos? Glória. Você recebeu a mensagem de Deus, vai glorificando aí, vai agradecer. Aleluia! Pai, nós te agradecemos pelo teu povo reunido, Senhor. Aqui estão os teus obreiros, supervisores, os pastores da tua casa, do teu rebanho. Senhor, nós estamos aqui na tua presença para te glorificar, Senhor, e para edificar nossa vida, nossa família e a tua igreja. Senhor, não queremos edificar com lodo, não queremos edificar com material falsificado, não queremos edificar com cal não adubado, com argamassa falsificada. Queremos edificar com sabedoria, queremos a construção que prevalece, que resiste. Queremos, Senhor. Aleluia! Senhor, derrama a tua sabedoria no coração dos teus obreiros. Senhor, que o Espírito do temor do teu grande nome venha operar nos nossos corações, operar o intenso desejo de uma vida santa, o intenso desejo de uma vida de obediência, o intenso desejo, Senhor, de estarmos na
tua presença. Senhor, nos dá um coração purificado. Senhor, nos dá quietude na alma. Senhor, nos dá autocontrole. Senhor, nos faz pessoas amáveis. E derrandei para raias. E derrandei para raias. Opera poderosamente, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Dá aí um abraço afável aí no teu irmão, com todo afeto, com todo entranhável afeto de misericórdia e compaixão. Um abraço aí o vaso.